Bom, aula 3, continuando o assunto anterior, até vou compartilhar aqui com vocês a tela, né? Bom, que eu tinha comentado, né, no vídeo anterior, né, o que que é biomassa, as várias formas de classificá-la, né, por que transformar a biomassa, né, porque da existência de processos industriais, né, de conversão de biomassa. A atenção deve ser dada, né, à qualidade da biomassa, seus produtos finais, como também a quantidade e o custo, né, que o custo do produto final, ele é fortemente dependente do custo da biomassa, e o custo da biomassa é o custo do manejo, o custo do transporte, né? E uma atenção a mais, né? Por quê? Porque muitas das iniciativas, muitos dos produtos, bioprodutos que estão surgindo no mercado, eles estão surgindo, ora por força de incentivos fiscais, apoio governamental, mas também da queda do custo do processo produtivo, né? Que vai desde a indústria também também na agricultura, tá? E atentar muito com a qualidade, porque as características da biomassa são um desafio, porque a alteração da qualidade da matéria-prima, ela depende muito do clima. É que nem, por exemplo, o vinho. Às vezes fala-se, né, que a melhor safra foi de um determinado ano. Ah, por quê? Porque a uva daquele ano, a qualidade dela foi superior. Ah, mas por que que a qualidade da uva foi superior? Por conta de um clima mais apropriado, né? Chuvas mais regulares, sol não muito forte, um frio não muito rigoroso, né? Dependendo da situação. Então, assim, o clima, né, contribui muito com a qualidade do produto, né? Isso qualquer produto agrícola, vai desde produtos lenhosos, né? No Brasil, principalmente eucalipto e pinos, como também produtos alimentícios e matéria-prima, biomassa energética, que eu vou falar aqui principalmente, né? E que mais? Quando eu falo em qualidade, também falo, né, da heterogeneidade da biomassa, porque a biomassa ela é composta por umidade, componentes inorgânicos. Quando eu falo componentes inorgânicos, depende muito do solo, depende do manejo, depende do clima, enfim, né? Então, você pode falar em presença de cloro, flúor, sódio, potássio, enfim, né? E como controlar tudo isso, né? Então, muitas vezes exige uma planta industrial até mais avançada para manipular um produto diferente, né? Em comparação aí um combustível fóssil, como petróleo, carvão, gás natural, o que seja, né? Ainda mais tratando, por exemplo, gás natural, né? Ela é composta por apenas algumas substâncias, né? Principalmente metano. Ainda mais que o que chega nas indústrias, muitas vezes, é um produto mais homogêneo, tá? Como no caso do gás natural, né, tem uma porcentagem definida, estabelecida, né, pelo cliente de metano. Então, a partir daquela porcentagem de metano, quem trabalha no central de utilidades de uma empresa, né, central de utilidades é o local onde a geração de eletricidade, calor, água quente, água gelada, enfim, né? A quente depende da empresa, né? Então, quem atua no ponto da indústria onde há o consumo deste combustível, ele já tem uma ideia pré-definida, né, do que vai acontecer devido ao conhecimento da matéria-prima. No caso da biomassa, varia. Tudo bem que é fácil controlar, por exemplo, na indústria papeleira, é fácil ter é mais fácil, muito mais fácil hoje, controlar o processo, porque a tendência, né, é ter uma matéria-prima mais homogênea. Eu falo isso porque a indústria papeleira hoje, geralmente ela utiliza apenas uma espécie, no caso do Brasil, principalmente eucalipto, é, geralmente, né, apenas uma variedade, então existe lá 600 variedades de eucalipto, né, eucalipto é uma planta de origem australiana que foi introduzida no Brasil por um engenheiro como é que se fala? Companhia Paulista de, não, Estrada de Ferro, a companhia de estrada de ferro, né, que é a Companhia Paulista, que não existe mais, né? Isso já faz em torno de 100 anos, mais ou menos, né, que foi introduzida para a produção de dormentes. Isto eu estou falando muito de central papeleira, né, mas claro que a madeira tem outras aplicações, né? Produção de dormentes, produção de casas, móveis, mourões, lenha, carvão vegetal e assim por diante, né? Mas mesmo assim, devido a manejo do solo, diferentes manejos do solo,
características, manejo na cultura, né, na monocultura do eucalipto, por exemplo, características do solo, até climáticas, pode haver, né, não estou dizendo que vai, né, pode haver uma pequena diferença de desempenho de um dia para o outro, de um período, vai uma semana ou outra, enfim, uma biomassa de melhor qualidade ou de qualidade inferior, o que vai contribuir para uma maior ou menor capacidade na caldeira, uma menor ou maior produção na caldeira, uma menor ou maior desempenho, né? A melhor palavra é desempenho, melhor desempenho lá no processo, né, da produção da celulose, enfim, pode ver algumas variações assim temporais, né? Pior ainda, né, quando você vai misturar, né, biomassas colhidas em períodos diferentes, locais diferentes, mas vão ser usados ao mesmo tempo. E aí vai ver diferenças no processo industrial em picos, em curtos momentos. Tá? Vou falar sobre isso com mais detalhes quando falar sobre cana-de-açúcar, né? Processamento da cana, queima do bagaço, enfim. Então, essa qualidade da biomassa, ela não vem principalmente, quer dizer, não vem apenas na agricultura, mas pode também ter alteração da qualidade decorrente à alteração do comportamento no processo industrial. Eu falo isso por quê? Porque o bagaço de cana é um produto, digamos, é um subproduto, né, de origem industrial. Quando eu falo resíduo, é algo que vai ser descartado que não vai ser usado por nenhuma atividade econômica. Subproduto não é mais bonito para aquele resíduo que vai ter alguma aplicação econômica, né? Por exemplo, o bagaço é um subproduto que é usado nas caldeiras, né? Para gerar vapor, tá? No caso, a palha, a maior parte dela é usada na recuperação do solo, né? O processo do plantio direto, mas uma parte ela pode ser usada, aproveitada também para fins energéticos, misturando aí o bagaço para queimar na caldeira. É um processo mais recente, decorrente aí ao aumento a expansão, né, da colheita mecanizada, então era um material que antes era descartado, né, queimando assim dos dará, né, na natureza, agora pode ser usado na indústria também para repulsão dos nutrientes no solo, né? Só que voltando a falar do bagaço, eu já fui, por exemplo, banca, né, de um TCC de um aluno da mecânica, em que fiz o estudo mostrando o desempenho da caldeira com diferentes teores de açúcar no bagaço. Porque, claro, o bagaço é um subproduto da extração do caldo. Então, quanto menos açúcar no bagaço, melhor. Por quê? Primeiro, porque é sinal que o processo de extração do caldo tem sido mais eficiente, né? Fala aí, por exemplo, moagem, que é o processo mais comum no Brasil. 98%. Os 2% restantes ficam no bagaço. Beleza? Só que, se houver uma alteração de 2 para 5%, vamos diminuir de 2 a 3%, vai haver um aumento, né, da concentração de açúcar em 50%. Então, se aumentar aumentar o teor de açúcar desculpa, se aumentar a ineficiência, digamos, né, de 2 para 3%, isto é, se diminuir a eficiência da extração do caldo de 98% para 97%, então eu vou aumentar essa ineficiência em 50%, porque vai de 2% para 3%. E isso vai refletir no resultado no processo industrial, porque vai ter menos açúcar, né? Porque vai ter perdas, né? Vai diminuir o rendimento, apesar do custo da extração do caldo ser o mesmo, porque você usou a mesma quantidade de cana, mas você conseguiu aí um resultado inferior. E há um grande problema, né? Ao queimar bagaço com mais açúcar, vai gerar caramelo que vai endurecer nas tubulações dentro da caldeira e vai ter paradas prematuras, paradas mais frequentes. E aí tem todo um problema, né, de parada mais frequente que vai interromper o processo industrial inteiro, vai interromper o fornecimento de energia elétrica para a concessionária de energia, que por meio de contrato tem que ter um fornecimento regular, e com isso pode gerar até multas. Tá? Então, olha só o tamanho da encrenca. Então, assim, quando falo qualidade da biomassa, ela pode gerar consequências no processo industrial, né, se for uma qualidade inferior na agricultura, que pode, por isso ou não, gerar uma biomassa de qualidade inferior como um subproduto industrial, no caso o bagaço. Então, eu quero dizer o seguinte,
Não estou dizendo que o bagaço vai ter mais açúcar porque vai ter mais ou menos palha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas pode ter mais açúcar no bagaço devido a algum problema, algum defeito lá na extração do caldo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Então, quando falo assim, custo do produto final, no caso aí de interrupções mais frequentes da caldeira, né? Tudo bem, no custo de produção de energia elétrica, teoricamente, vai ser o mesmo. Mas aí, devido aí à aplicação de multas e interrupção, né? Pode gerar aí prejuízo aí à indústria, né? À empresa. Bom, falei demais, vamos para o próximo. É que eu tinha comentado no vídeo anterior, né? Temos milhões de diferentes biomassas ao redor do mundo. Mas por que trabalhamos com apenas algumas dezenas delas? Questão de produtividade. Porque assim, o ser humano domesticou algumas plantas, algumas variedades, e algumas das variedades elas foram sendo priorizadas em detrimento de outras por motivos diversos. Como no começo, né, a humanidade usava as plantas para alimentação humana, então priorizou as variedades. Eu falo assim, determinadas variedades de trigo, determinadas variedades de arroz, determinadas variedades de milho, cana e assim por diante, né? Porque tem algumas variedades que elas são mais produtivas, são mais resistentes a pragas, a intempéries, né? A estresse hídrico, por exemplo, a estiagem, a variações de temperatura e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, o trigo ancestral, ele, claro que tem uma quantidade muito menor de grãos do que o trigo que tem hoje. Então, porque foi feita toda uma pesquisa de hibridismo, algo mais recente, transgenia, toda aquela engenharia genética, para que tenha um produto algo mais produtivo. E aí foi deixando de lado algumas variedades ancestrais. Por exemplo, o milho é a planta mais pesquisada e investigada no mundo. Por quê? Porque é um dos produtos vegetais mais cultivados, de maior consumo. Desculpa, eu não tenho certeza, mas provavelmente é o cereal mais consumido no mundo. Aí tem toda aquela questão de hábitos alimentares, produtividade, custo mais baixo, tá? Porque até a década de 60, 70, que teve o que chama de Revolução Verde, priorizou-se muito os alimentos com alto teor de energia, amidos, açúcares. Só que depois do tempo, aumentou os casos de obesidade, tá? Que juntando entre outros fatores é devido à presença, né, à facilidade de obter um alimento mais barato, tá? Infelizmente, né, ainda hoje você vê muitas pessoas aí com desnutrição severa, não porque tá faltando comida, mas por problemas diversos de clima, né? Problemas de manejo do solo, adaptação ao clima e também questões logísticas, né? Fala-se muito em desperdício de alimentos, tanto na colheita, como no transporte, de armazenamento e também no processamento e no consumo final, no caso nas residências, nas casas. Então, o consumo a produção de alimentos, ele atende, sei lá, 3, talvez 4, 5 vezes acima das necessidades humanas. Mas por que eu estou falando isso? Porque boa parte desses alimentos atende à alimentação animal. Tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, pesquisou-se, até hoje pesquisa-se muito milho, ora porque é uma das culturas agrícolas mais produzidas no mundo, talvez o cereal mais produzido, mais consumido no mundo, graças ao seu baixo custo, com maior conteúdo energético, né? Porque quase metade do grão de milho é amido, e até mesmo, né, com determinadas frutas, como a fruta mais consumida no mundo, que é a banana Cavendish, que é também mais conhecida no Brasil como banana nanica, ela foi desenvolvida na Inglaterra, por que parece, embora seja uma planta de clima tropical, é a variedade mais consumida no mundo. Aí logo em seguida vem a banana prata. Mas é uma variedade de banana que foi desenvolvida há poucos séculos atrás, tá? Proveniente de hibridismos, né? Quando eu falo hibridismo, né? A mistura, né, da genética de algumas variedades, né? Ah, e que mais? Provenientes, né, de variedades assim foi acabando, obteve-se, né, digamos, as características de plantas anteriores, né? Ah, por exemplo, pegou lá uma variedade de uma banana mais doce com uma banana maior tamanho.
por exemplo. Então, priorizou-se o dulçor de um e o tamanho do outro até produzir uma banana como tem hoje. Só que, em compensação, né, por exemplo, os macacos, eles podem até consumir bananas ancestrais, bananas assim, que estão disponíveis, as variedades estão disponíveis da natureza, né, umas bananas menores, com mais sementes, enfim, né, mas não pode consumir as bananas que tem hoje, né, porque tem o teor de açúcares, o que pode contribuir para doenças como diabetes, né. Então, a grande concentração de alimentos, de nutrientes, e esses nutrientes são um valor bem mais baixo do que era antigamente, contribuiu também para o descuidado das pessoas, sobrepeso, obesidade. Tá? Então, em muitos países, a obesidade é algo mais preocupante do que a desnutrição. Tá? Então, por exemplo, uma variedade de milho ancestral, claro que é muito menor que isso, uma quantidade de grãos menor, com uma quantidade menor de espigas por pé, e provavelmente, não tenho certeza, uma menor quantidade de amido, porque se priorizou um produto com maior concentração energética. Ao contrário de plantas ancestrais, que têm maior teor de proteínas, sais minerais, elementos que também são úteis para o desenvolvimento dos organismos, né, os organismos animais, os animais em geral, inclusive o ser humano. Bom, então, né, priorizou-se algumas variedades em detrimento de outras, pensando, né, na nutrição, numa época principalmente que a desnutrição era crônica, não tão crônica quanto hoje, tá? Quando falo isso, de novo, açúcares, né, aquele que dá energia, que são os monossacarídeos, como glicose e frutose. Eu vou falar até no plural, né, porque tem várias variedades, tipos de glicoses e frutoses, né? E disacarídeos, como maltose e sacarose, e polissacarídeos, como amido. Tá? Vocês estão vendo aqui, né? O milho, amido tem quase metade, 45% mais ou menos, 40% a 45% do grão é amido, e no caso da cana, 10% a 15% são açúcares como mono e disacarídeos. Tá? Que mais? Só que depois de um tempo, houve aí, né, uma procura para usar essas culturas que até então eram somente alimentares, mas usar para fins energéticos, com sinergia para a produção de alimentos ou não. Como assim? No vídeo anterior eu falei, né, que a maior parte das usinas, né, no Brasil tem mais ou menos, um pouquinho menos de 400, se não me engano, 400, quase 400 usinas, quase 400 plantas industriais que produzem açúcar, etanol ou os dois. Só que a grande maioria produz os dois. Tá? Porque tem todo um critério, né, para seleção se vai produzir açúcar e etanol, que é hora por questões técnicas, hora por questões econômicas. Mas é o seguinte, como eu falei no vídeo anterior, né, há um subproduto, não vou entrar em detalhes aqui, da produção de açúcar, que pode ser usada perfeitamente para a produção de etanol. Então, há uma sinergia, né? Da mesma forma que uma indústria de processamento de milho, ela pode produzir etanol, né, usando o amido, mas ela pode usar uma parte dos grãos para visando alimentação animal. Mais para frente eu falo sobre o processamento do milho, mas a grosso modo, quase a metade do grão é amido, que pode ser usado para a produção de etanol. E os 50, 55% restantes, né, que inclui água, que é um teor maior de proteína, né, uma proteína mais concentrada, pode ser usada, quer dizer, é usada, né, para alimentação animal. Então é muito difícil de você instalar uma planta pensando exclusivamente para fins energéticos, para queimar combustível ou para produzir, enfim, né, para produzir combustível. Desculpa, eu até falei termo queimar, eu errei, né? Então, de novo, é quase impossível você pensar numa planta industrial pensando exclusivamente em energia, uma fonte de energia, tá? Um biocombustível, etanol, por exemplo. Então, vamos lá. Como falei anteriormente, né, o custo dos alimentos tem diminuído muito, né, nos últimos anos, graças ao avanço na agricultura, uma maior produtividade, e também de aumento da eficiência industrial. Tá?
visando também a diminuição das perdas, né? Perda na colheita, transporte, processamento industrial e, claro, que tem que ter todo um programa de conscientização de perdas nos supermercados e também no consumo final, porque à medida que vai diminuindo as perdas nos mercados, né, no comércio e no consumidor final, à medida que vai diminuindo os desperdícios, a tendência é diminuir o preço do produto final, porque a procura diminui, né? Lei da oferta e da procura. Tá? Que é algo que não vi ninguém falar sobre isso, até onde eu sei. Vamos lá. Nada impede, né, dessas indústrias, né, de processamento de biomassa, né, trocar de biomassa, né, só que muitas vezes tem que passar por adaptações. É o que está passando, por exemplo, no Mato Grosso, onde estão sendo instaladas usinas de produção de etanol de milho, e nas que já produzem etanol da cana, fazer adaptações, né, ampliações para usar o milho. Tá? Como no caso de uma caldeira, de uma indústria qualquer que está acostumada a queimar óleo diesel mineral, tem que fazer uma adaptação para queimar lenha. Por quê? Porque lenha gera, né, alguns componentes em maior ou menor quantidade do que queimando óleo diesel mineral vindo do petróleo. Onde eu quero chegar? O resultado é diferente. Não são substâncias exatamente iguais. Tá? Então, você vai substituir total ou parcialmente o óleo diesel mineral por lenha, o poder calorífico de ambos são diferentes, as impurezas são outras, e assim vai. Né? Às vezes necessita de mais ou menos mão de obra. Como falei no vídeo anterior, né, a vantagem de usar combustível fóssil é que a gestão é mais fácil, né, de armazenamento, transporte, é um fornecimento mais constante, ao passo que a biomassa ela depende mais, né, do clima, né, do ambiente onde ela está sendo produzido, e depende mais do transporte, né, porque a demanda de transporte é maior, porque o poder calorífico por volume por massa é menor. Né? Pior ainda se for pensar em substituir, né, uma caldeira de gás natural por lenha, que aí as adaptações são mais profundas, talvez valha até a pena adquirir uma caldeira totalmente nova e deixar de gás natural lá em uma situação de emergência. Né? Então tá, voltando aqui. Né? Por exemplo, eu vou falar bastante, né? Caldeira que queima bagaço de cana. Recentemente, devido ao aumento da oferta de palha, tem aumentado as investigações, né, por parte das indústrias em cima da queima dela. Então, por exemplo, 10% em massa da cana-planta, da cana no pé, 10% em massa é palha, embora tenha 25% do poder calorífico. Então, na época que tinha colheita manual, queimava-se a palha, então se perdia 25% da energia, né, que era o fogo que não era aproveitado. Além de gerar um passivo ambiental muito grande, né? Não vou entrar em detalhes aqui, vou falar sobre isso mais para frente. Então, por exemplo, uma indústria que aproveita metade da palha colhida, né, da cana colhida, metade da palha, se pega metade da palha e leva para a caldeira, acaba aumentando, né, em até, digamos, 5% a quantidade, né, de matéria-prima que vai para a caldeira. E isso interfere no desempenho dela. Por exemplo, a biomassa palha é muito diferente da biomassa bagaço. A palha tem muito mais, gera muito mais cinza, tem mais componentes inorgânicos. Pode gerar até, a cada 1 tonelada de palha, pode gerar até 200, 250 quilos de cinzas. Então, tem 20 a 25% de impureza, não impureza, desculpa, mas componentes inorgânicos. Cloro, potássio, fósforo, sódio, silício, acho que é o principal silício, e assim por diante. O que gera interrupções prematuras, paradas mais frequentes, devido ao mesmo problema que eu falei um tempo atrás do açúcar, né? Queima açúcar, vira caramelo, endurece, aí forma o que chama de efeito igloo, que tem nas geladeiras que não são frost-free, e que gera uma camada ao redor das tubulações, né, dos feixes de tubos das caldeiras, o que torna de mais difícil, até mesmo impossível, a troca térmica entre o calor da chama do combustível ser queimado, né, que faz o processo de combustão, o calor que vai ser necessário para evaporar a água que está dentro das tubulações. Então, assim, tem o tubo, né, de metal, e aí forma crostas,
por causa do açúcar ou por causa de componentes inorgânicos, e aí tem que parar com mais frequência para fazer essa limpeza. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, eu vou falar uma coisa agora. O que serve para qualquer coisa, pelo menos na engenharia? Quando você vai acrescentar uma biomassa com o intuito de até mesmo substituir com a biomassa existente, quando falo com o intuito, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você mandar queimar uma tonelada de bagaço em um determinado período de tempo. Outra coisa é mandar continuar queimando uma tonelada de bagaço, mas queimar, sei lá, 10 quilos de palha, 1%. Agora, outra coisa é queimar 990 quilos, né? Não é mais uma tonelada, é uma tonelada da matéria-prima, só que 990 quilos de bagaço e 10%, e 10 quilos de palha. Onde eu quero chegar? Uma coisa é você acrescentar biomassa e aí aumenta o volume total de matéria-prima, ou manter o volume total de matéria-prima como era antes, mas deslocar um pouco daquela matéria-prima que sempre foi usada. Diminuindo, no caso, a participação do bagaço, nesse exemplo que eu estou dando. Então, assim, o que as usinas têm feito? Colocando mais palha, mas colocando a proporções muito pequenas, colocando assim 1% e avalia, 2% e avalia, 3% tal. Tem usina que já está queimando até 10%, pensando na possibilidade de pegar toda a palha que é extraída do campo e queimá-la, mas é muito difícil. Tá? Então, vamos colocar aí, o ideal, 5%, 50, metade da palha vai para a reposição dos nutrientes do solo, metade vai para queimar. É claro que depende muito da usina, depende muito da variedade da cana, depende muito da geografia, né? Eu falo clima, enfim, tá? Tem muitas variáveis. Então, assim, quando tem uma biomassa diferente a ser queimada numa caldeira, vai colocando em pequenas quantidades e vai avaliando o desempenho. Por quê? Porque as caldeiras, as usinas mais modernas, têm uma outra preocupação, que é a geração de energia elétrica excedente que vai para a rede. Então, qualquer alteração pode gerar problema na produção final da energia elétrica, no fornecimento dela para a rede, podendo gerar até multas. E a energia elétrica, como é um produto energético de maior valor agregado, ela deve se respeitar a qualidade dela, né? Então, não pode ter variações de tensão, frequência, corrente, no final das contas, de energia, né? Ou de potência média. Depois eu falo que depois eu vou explicar para vocês o que é potência média, para quem não sabe. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com isso, colocar uma biomassa diferente em pequenas quantidades. Com certeza vai ter alteração no seu desempenho, mas controlar essa alteração. Por exemplo, 1.000 quilos de bagaço antes, depois, 990 quilos de bagaço, 10 quilos de palha. O resultado vai ser o mesmo? Claro que não vai, porque são biomassas diferentes, de poderes caloríficos diferentes com resultados diferentes. Tá? Vamos esgotar esse assunto por aqui e passar para o próximo. Biomassa para a produção de alimentos, combustíveis e alimentação animal e conflitos econômicos e sociais que podem gerar. Na história da humanidade, principalmente nas últimas décadas, tem ocorrido o quê? Substituição de culturas agrícolas por culturas culturas agrícolas alimentares por outras culturas agrícolas nem sempre alimentares. No Brasil mesmo, alguns lugares aí do interior de São Paulo, alguns agricultores substituíram hortaliças, frutas, legumes, enfim, por cana. Principalmente na época da introdução do pró-álcool, porque houve todo um estímulo para o aumento da produção agrícola e industrial, da cadeia produtiva da cana para a produção posterior de etanol. Mas, assim, por quê? Porque os agricultores viram também, né, entre outros motivos, que seria mais viável plantar cana. Como tem alguns lugares aí, inclusive no Brasil, e que tem gente deixando de plantar, deixando de criar gado para instalar módulos fotovoltaicos. Né? Porque está vendo que é mais viável. Ou, em vez de plantar cana, plantar eucalipto. Né? É lei da oferta e da procura. Tá? Questão de mercado. O que mais? Então, por exemplo, o milho. Vocês estão vendo aqui. Até esqueci de falar, né? Por que a cultura agrícola mais Por que a planta mais pesquisada no mundo? Por causa do aumento da procura, por causa da grande procura, já falei. Mas é também porque é uma planta de ciclo curto. Tá? O ciclo de
que vai no máximo um ano. Por exemplo, nos Estados Unidos, a produtividade está em torno aí de 10 toneladas por hectare. Diferente do Brasil, onde há a predominância do milho safrinha, né? Aquela, né, que alterna, né, o milho com a soja, né, que são plantas de ciclos curtos, né? De ciclos curtos. Então, no Brasil, o milho safrinha em torno de 4 toneladas por hectare, uma produtividade abaixo da metade dos Estados Unidos, mas o ciclo é mais curto, 3, 4 meses, se não me engano. Soja, idem, né? E nas últimas 2 décadas, o milho tem aumentado muito seu preço como commodity, devido ao aumento da procura do milho visando produção de etanol nos Estados Unidos, né, que são os maiores produtores. Lá, quando eu falei produção de milho, né, falei em torno de 350 milhões de toneladas. Muito acima do segundo, terceiro colocados, eu não tenho certeza se é Brasil ou China, mas o Brasil tem entre os maiores produtores, talvez seja o segundo. Mas o Brasil fala em torno de 80 milhões de toneladas. China não deve ser muito diferente. No Brasil, nos Estados Unidos, 350 aproximadamente. Também a cultura agrícola, a principal cultura agrícola de lá, né? Só que tem uma coisa, como eu falei agora há pouco, né? Uma produtividade de 10 toneladas por hectare. Então, fazendo o cálculo por cima, né, são necessários aí 35 milhões de hectares, né, uma área muito grande, o que dá em torno de 350 mil quilômetros quadrados. Então, lá nos Estados Unidos, planta algo como o Mato Grosso do Sul inteiro só de milho. Tá? Mas vamos lá, 10 toneladas por hectare, mas como falei agora há pouco, quase metade de amido, então vou colocar entre 4 e 5 toneladas de amido por hectare. Agora vamos para a cana. O Brasil, o maior produtor do mundo, na última safra aí, 2020 2021, deu em torno de mais ou menos 660 milhões de toneladas. 660 milhões de toneladas. Só que a produtividade da cana em média no Brasil está saindo em torno de 80 toneladas por hectare. Muito maior que do milho, muito maior que quase, acho que com exceção do eucalipto, que ganha da cana em geral, pelo menos no Brasil. Mas tirando o eucalipto, tirando o capim-elefante, que é uma produção muito menor, dessas de grande volume, a cana ganha. Né? Então, vamos lá, 660 milhões de toneladas no Brasil, então é quase que o dobro da produção total do milho. Só que em torno de 10 a 15% da cana são açúcares. Vamos colocar assim, no mínimo 10%. Então, nós estamos falando... e outra coisa, né, que eu falei, né, em torno de 80 toneladas por hectare. Então, é algo como 8 toneladas de açúcares, 8 toneladas de açúcar por hectare. Então, 8 toneladas de açúcar por hectare da cana é uma produtividade que é o dobro dos 4 toneladas do amido do milho lá nos Estados Unidos. Então, nós, em açúcares, a produtividade é o dobro. E, comparado às duas plantas, a produtividade é muito maior. Porque tem uma coisa, né? Digamos que, como eu falei até agora há pouco, né? 10% em massa da cana é palha. Mais ou menos 25% é bagaço. Mais ou menos 10 a 15% são açúcares. O resto é água. 50 a 60% é água. Tá? Então, gente, 1/4 em massa da cana vira bagaço. Então, você chega lá, 1.000 quilos de cana, vai sair 250 quilos de bagaço que vai ser usado para queimar, combustão. Ao passo que as usinas que produzem etanol de milho necessitam de uma fonte externa de energia. Aí mais para frente falar que fontes externas são essas. Então, a fonte de energia da produção de açúcar está na própria planta, na própria cana, que é o bagaço. Até um pouquinho de palha também. Tá? E aí, voltando, né, a questão, né, biomassa para a produção de alimentos, combustíveis e alimentação animal. Nas últimas 2 décadas, né, a cotação no mercado mundial do milho tem aumentado muito devido à grande procura do milho para a produção de etanol, porque foi criada uma campanha, não campanha não, né, mas todo um programa, né, de expansão do etanol como combustível veicular, veículos leves. Só que, ao contrário do Brasil, lá nos Estados Unidos não há o comércio do etanol puro, do etanol hidratado.
Então, todo o etanol, ele é misturado à gasolina, tá? Que é o etanol anidro. Então, lá não há o comércio do etanol hidratado para fins carburantes, ao contrário no Brasil, né? Mas, enfim, atualmente, a produção de etanol nos Estados Unidos é o dobro do Brasil. No Brasil, a última safra foi em torno, se não me engano, de 33 bilhões de litros, 33 milhões de metros cúbicos. Lá nos Estados Unidos, acho que está chegando a 80. Isso que há uns 15 anos atrás, acho que até 10 anos atrás, 8 anos atrás, talvez, a produção de etanol no Brasil era maior que nos Estados Unidos, mas essa é outra história. Aquela hora eu falei, né? São necessários em torno de 35, até beirando 40 milhões de hectares de milho nos Estados Unidos. No caso da cana, em torno de 8 milhões de hectares, então uma área muito menor. Então, por causa do aumento do preço, da cotação do milho no mercado mundial, tem gerado conflitos, problemas de fornecimento de milho como alimento em países mais pobres, porque o preço subiu. Porque aumentou-se a procura, né, a corrida, né, para exportação do milho para os Estados Unidos, inclusive no Brasil. Então, nos últimos anos, aumentou muito a produção de milho no Brasil, visando exportação. Tá? Ah, mas está se construindo usinas de etanol de milho no Brasil. Ok, então é um cliente a mais. Uns clientes a mais, né? Aí, quando fala alimentação animal, é outro problema, né? Mas o que culmina também em o aumento do preço, aumento da procura do milho. Lei da oferta e da procura, né? Então, aumenta a procura, o preço sobe e a agricultura não acompanha. Então, assim, a procura pelo milho tem sido maior, ou melhor dizendo, né? O aumento da procura do milho, independente, né, do seu destino, do seu uso final, o aumento da procura do milho tem sido maior do que o aumento da produção do milho no mercado mundial. Né? E, assim, está se aumentando a produção de carne, e quem vai consumir esse milho? Ou milho in natura, ou o milho que chama de DDGS, ou DDG, né? Que é o subproduto com maior teor proteico, né? O subproduto da indústria do etanol do milho. Tá? Que é o que sobra. É porque assim, o processo industrial do etanol do milho, né, retira o amido e o que sobra é o tal do DDGS. Mais para frente explico melhor o que é isso, que é uma sigla em inglês, né? Mas é usado para alimentação animal. Independente do alimento industrializado ou in natura, ou procura ter aumentado, os preços têm subido, especialmente do milho. E outra coisa também, né? Para produzir 1 quilo de carne, independente do animal, né? Você precisa de quilos e quilos de alimento de origem vegetal. Então, vamos supor, para produzir 1 quilo de carne de frango, precisa de, sei lá, 6 quilos de milho. Ou 6 quilos do tal DDGS, que eu falei agora há pouco. Então, a procura tem aumentado. Principalmente países em desenvolvimento como a China. E que está se aumentando, né, a produção de carne, principalmente carne suína e carne de aves, e com isso aumentando a procura por milho. E puxando os preços lá para cima devido ao aumento da procura. Lei da oferta da procura, né? A oferta não tem acompanhado. Tá? E como falei, gera conflitos econômicos, né? Porque o alimento fica mais caro, e social, né? Que pode até contribuir para o aumento da fome. Embora eu falei agora há pouco vocês, né? Que principalmente países mais ricos, né? A obesidade é um problema muito maior do que a desnutrição em países ricos. Né? Até no Brasil não é muito diferente, não. Embora tenha alguns lugares, infelizmente, não é assim. Mas porque tem desnutrição, por causa de grandes desperdícios e problemas logísticos. Tá? Que eu falei no vídeo anterior, né? Que dá para classificar a biomassa de várias formas. Né? Uma delas, né, comparando, né, matéria-prima nobre com matéria-prima residual. Então, por exemplo, o milho é uma matéria-prima nobre, se for pensar apenas, né, em produção de biocombustível, né, é uma matéria-prima nobre. Por quê? Porque você planta milho pensando, inclusive, para a produção de biocombustível. Inclusive, alimentação humana e alimentação animal. Aí fala-se em combustíveis de primeira geração, que são aqueles combustíveis viáveis economicamente, que estão no mercado, inclusive etanol de milho e também etanol proveniente da fermentação dos açúcares da cana.
E também biodiesel do óleo de milho e do biodiesel do óleo de soja, ok? Mas tem também o conceito de combustível de segunda geração, que usa matéria-prima residual. Aí estão falando de palha de milho e falando de bagaço e palha de cana. Tá? Então, atenta-se, né? Deve se atentar, mas lá para frente eu explico melhor, né? A origem da matéria-prima, né? A origem da matéria-prima, né? Se for matéria-prima nobre ou matéria-prima residual. Matéria-prima nobre como fruto do clima, pluviosidade, temperatura, solo e manejo da cultura. Aquele que eu falo, vou falar pela enésima vez. É muito mais fácil gerenciar, né, manejar um combustível fóssil do que biomassa, porque biomassa é fortemente dependente do clima, tá? E também do solo e do manejo do trato cultural. E aí, de novo, por que estas três culturas agrícolas são as principais culturas energéticas do mundo? Vamos lá. Por que, que os Estados Unidos são os maiores produtores de etanol do mundo? Por que, que eles priorizaram o etanol vindo do milho? Da mesma forma, no Brasil, atualmente, segundo o maior produtor de etanol do mundo, por que priorizou a cana? E, falando sobre biodiesel, Estados Unidos também são os maiores produtores de biodiesel, seguindo aí uma embolada que pega Brasil, Indonésia e Argentina. Por que Estados Unidos, Argentina e Brasil utilizam principalmente a soja e a Indonésia utiliza principalmente a palma, ou no Brasil chamado de dendê? Porque são culturas que já eram utilizadas há milênios, no caso do Brasil, há séculos ou décadas, né? Para fins alimentares. Então, quando foram instaladas as primeiras plantas industriais visando produção de biocombustível, quando houve a expansão do uso dessas matérias-primas pensando na produção de biocombustível, já existia uma mão de obra qualificada na agricultura para aumentar, contribuindo para a expansão dessas culturas. Então, assim, no caso da cana, a partir das décadas de 60 e 70, expandiu, né, aumentou os canaviais. Mas já tinha gente que já manjava já trabalhava muito bem com cana. Mesma coisa, a partir de 2005, o Programa Nacional de Produção de Biodiesel. Desde o começo até hoje, a principal matéria-prima disparada é o óleo de soja, 70% a 75%. Mas por que soja? Porque desde a década de 70, já tinha muitos agricultores que já manjavam, né, no manejo da soja. Poderia ser do amendoim, mas como tem muito mais gente com conhecimento sólido de soja em detrimento do amendoim, então se priorizou, acabou, né, por questões de mercado, né, priorizou aí a produção de biodiesel do óleo de soja. Nada impede de produzir do óleo de amendoim, mas enfim, isto é, devido à presença de mão de obra já especializada na agricultura, que já manjava de milho, já manjava de soja, já manjava de cana, tá? E no caso da Indonésia, manjando já de dendê, porque a Indonésia é o maior produtor de óleo de dendê do planeta. Porque também porque na Indonésia, né, já existia um mercado sólido de comércio, exportação de óleo de dendê, da mesma forma que no Brasil, que já existe toda uma cadeia produtiva de produção de óleo de soja e até mesmo produção de óleo de milho. Então, só aumentou mesmo o número de clientes. Porque no caso do óleo de soja era o quê? Alimento, principalmente, fritura. Agora tem as usinas de biodiesel. A grande maioria das 50 usinas de biodiesel instaladas no Brasil, a grande maioria delas utiliza óleo de soja. Tá? Bom, o que eu falei, né? Matéria-prima nobre, matéria-prima residual. Dentro da matéria-prima nobre, tem o quê? Matérias-primas alimentares, como essa que eu mostrei agora há pouco, e as não alimentares. No caso, matéria-prima lenhosa. A indústria de celulose, ela foi criada numa época em que boa parte da madeira era extraída de florestas nativas, selecionando as espécies ou não. Então, às vezes acontecia de ser conduzido para a planta industrial espécies diferentes, dentro dessas espécies, subespécies de variedades de espécies diferentes, e até mesmo dentro da mesma variedade, árvores de idades diferentes e de condições diferentes. Uma árvore
com mais impurezas ou menos impurezas. Quando falo mais ou menos impurezas, né? Porque você vai levar a madeira lá para a planta industrial, pode ter algum componente inserido pelo homem, como, por exemplo, algum grampo, parafuso, prego, que seja, né? Mas também por acidente pode ir alguma impureza de origem vegetal. Qual é a vantagem de plantar árvores, aqui no caso, né? Desculpa, vou falar melhor. Qual é a vantagem de extrair madeira de florestas plantadas? Porque a tendência é uniformizar a qualidade e o fornecimento da biomassa. Que é igual no vídeo anterior eu falei, né? Que quando você instala uma planta papeleira, tem lá o pátio com várias toras, né? Uma coisa, né, que fala-se muito na engenharia de produção, que quanto maior o estoque, maior o custo final do produto, né? Porque tem o custo de manutenção daquele estoque, principalmente se tratando de alimentos perecíveis, refrigeração, por exemplo, né? No caso aqui, né, o custo, né, para armazenamento do estoque da madeira, das toras de madeira antes de serem processados, tende a ser muito mais baixo do que de alimentos. Muitíssimo mais baixo que de alimentos refrigerados, como carne, por exemplo. Mas mesmo assim gera-se custos, e também porque há um risco, né, de incêndios. Então, você vai armazenar grandes quantidades de madeira, se tiver um incêndio, a tendência é perder todo aquele estoque, o que vai prejudicar, dentro de um período de tempo, horas ou dias, prejudicar o processo, a produção industrial. Por quê? Porque a velocidade, né, do escoamento da matéria-prima, quando eu falo escoamento, né, da extração da matéria-prima, né, na floresta plantada, no caso, no transporte, não vai alterar. Se alterar, vai ser muito pouco. Porque se tiver um incêndio de uma hora para outra, não dá para colocar mais caminhão, não dá para colocar mais harvester, forwarder e assim por diante. Harvester é um veículo em que vai cortar a árvore na base e o próprio veículo vai descascar, vai tirar a casca e vai retirar os galhos e vai cortar em toras de 2 metros de comprimento. E o forwarder, que é um veículo que vai içar, né, vai conduzir as toras para o caminhão. Tá? Então, assim, se tiver algum incêndio, algum problema no estoque, dificilmente o processo produtivo vai conseguir recuperar tempo, porque não vai ter pessoas, né, lá em caráter emergencial, ainda mais, né, que incêndio é muito raro. Então, incidentes incomuns, quanto mais incomum é um incidente numa indústria, menor a necessidade de investimento. Por isso que, por exemplo, qualquer indústria, não vou nem falar de biomassa, mas qualquer indústria, a tendência é ter apenas uma caldeira, dificilmente tem duas, porque a caldeira é um equipamento, uma máquina térmica muito confiável. Por isso que eu falo tanto de confiabilidade, né? Mesma coisa, por exemplo, caminhões que transportam madeira, até mesmo caminhão que transporta cana. Se esses caminhões dão pau, dão muito problema, exigem muita manutenção, é natural que tenha um estoque muito grande desses veículos, para não ter problemas de fornecimento da matéria-prima. Então, de novo, a caldeira. Mesmo com o aumento da capacidade de produção nas indústrias, não aumentou a quantidade de caldeiras, aumentou o tamanho delas. Tá? A mesma coisa, extração do caldo. Geralmente, uma usina tem apenas uma linha. Ah, mas e se der pau na linha inteira? Tudo bem que ia falar desastre, mas também o prejuízo vai ser enorme. Mas a confiabilidade é tão grande que a indústria se compromete a fazer uma linha só, colocando um sistema só, porque sabe que dificilmente vai dar problema. Tá? De novo, mesma história do provável incêndio no estoque de madeira. Tá? Por quê? Porque existe toda uma usina, tem lá um pelotão de incêndio, né, de combate a incêndio, que pode combater incêndio tanto no estoque da madeira quanto nas próprias florestas. Tanto que, infelizmente, né, lá em Portugal, o eucalipto também é chamado de árvore da gasolina, que infelizmente já teve no passado bem recente, né, incêndios matando dezenas de pessoas, ora por causa do fogo, ora por causa da intoxicação. Bom, vamos mudar de assunto. Quer dizer, desculpa, continuando com o assunto anterior, né? Então, assim, atualmente, né, está tendo um aumento, né, considerável, está tendo uma expansão das florestas de eucalipto Brasil afora,
substituído principalmente criações de gado. Por quê? A pecuária, por hectare, ela exige um investimento muito menor, mas o rendimento é muito menor também. Só que assim, quando se investe em eucalipto, em florestas plantadas, melhor dizendo, você deve pensar assim, para onde vai ser usado? É por isso que eu falei no vídeo anterior, né, que os empresários do setor da celulose, elas investem também nas florestas, até antes, né? Porque quanto tempo demora para construir uma fábrica? 4 anos. Quanto tempo demora para desenvolver o eucalipto? 5, 6 anos. Então, planta primeiro para depois plantar uma fábrica. Gente, vou parar um pouco aqui, tá? Eu estou com receio que o vídeo esteja ficando cada vez mais longo, mas o próximo vídeo continua daqui, tá? Vou parar um pouco. Talvez o vídeo tenha ficado um pouco menor do que antes, né? Mas tem lá alguns outros fatores aí que contribuem para uma parada mais prematura do vídeo, que não vou entrar em detalhes. Então, gente, um grande abraço, até o próximo vídeo.